Se você puder já ir abrindo aí, se você não tem o link, esse link vai estar sendo compartilhado aí, que é Marcos capítulo 5. Quem não tem o link, já pode pegar aí o link para poder acompanhar com a gente. Então, a gente pode acompanhar aí. Então, vamos fazer a leitura, gente? Vamos acompanhar o texto em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos Nós vamos ler os versículos 25 até o versículo 34. Marcos 5, de 25 até o 34. Vamos fazer uma oração, gente? Para a gente começar, então. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado para conosco. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por tudo que Tu és e pela Tua santa palavra. Nesse momento, ó Deus, nós vamos estudá-la, e a Tua palavra é santa demais, ó Deus, para que a gente possa compreendê-la com os nossos olhos humanos, limitados e temporais. Mas que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar conosco, que o Teu Espírito possa nos direcionar e abrir os nossos olhos espirituais para discernir das coisas espirituais. Fala conosco nessa tarde, Deus, em nome de Jesus. Eu clamo por cada pessoa que está acompanhando esse estudo, onde quer que eles estejam, seja de qual lugar do país ou de fora dele eles estejam, que o Senhor os abençoe e vá até onde eles estão nesse momento, seja no trabalho, seja em suas casas, seja onde eles estiverem. Que o Senhor, nesse momento, Deus, fale ao coração de cada um que está acompanhando esse estudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então, galera. Compartilha, não deixa de compartilhar não, tá? Esse link do Bíblia Sagrada, né? Então compartilha lá, vai no link. Talvez alguns estejam acompanhando direto do live stream, mas vai na página do Bíblia, facebook.com/Bíblia Sagrada, lá tem o link, compartilha com mais pessoas aquele link, ok? Para a gente também ter mais pessoas acompanhando a gente aí. Vamos fazer a leitura então? Marcos capítulo 5, dos versículos 25 até o 34. Diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Quem está chegando agora, a gente está acompanhando o capítulo 5 do livro de Marcos. A primeira coisa que a gente pode aprender nesse texto é que como que era a vida de uma mulher com fluxo de sangue naquela época. A gente está falando de 2000 anos atrás, numa sociedade patriarcal, judaica. Se a gente for analisar como que deveria ser tratado a pessoa que sofria o fluxo de sangue, a gente vai compreender um pouquinho melhor sobre o que aquela mulher passava. O texto diz que por 12 anos, aquela mulher, por 12 anos,
ela teve sofrendo desse fluxo de sangue que não parava, não estancava. Então aquela mulher ela tinha uma menstruação constante. E aos olhos dos judeus ela era vista como impura, porque a mulher, na menstruação normal, né, ou seja, todo mês a mulher, quando vinha a menstruação, ela ficava imunda. Ela ficava imunda 7 dias. Agora, a mulher que tinha o fluxo constante, ela continuava imunda. Ela nunca se purificava porque ela permanecia naquele estado. E aquela mulher estava naquele estado somente há 12 anos. E aí a gente pode ver lá, né, se você quiser acompanhar comigo ou abrir aí na sua Bíblia, em Levítico 15 vai falar sobre isso. Então, em Levítico 15, no versículo 19, diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imunda até a tarde. Ou seja, a mulher que tiver na menstruação, ela vai estar imunda por 7 dias, e qualquer pessoa que toque nela será imundo até a tarde. E aí no capítulo 15, no versículo 25, diz assim: também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Então a gente percebe que aquela mulher era considerada imunda por toda aquela sociedade naquela época. E aí, se a gente for tentar aprofundar um pouco mais em quem era aquela mulher ou como aquela mulher vivia, a gente vai descobrir que aquela mulher tinha uma vida terrível, porque ela tinha bens. E aí, na busca por se curar naquela época, ela gastou tudo que ela tinha. E aí não lhe restou nada. Aquela mulher estava completamente pobre naquele momento. Então, tudo que ela tinha de possibilidade, de bens, para poder buscar a cura, ela gastou com todos os tipos de médicos possíveis e ela não conseguiu ser curada. Se aquela mulher era casada, o texto não vai dizer como aquela mulher vivia. Mas se ela era casada, haviam 12 anos que o marido dela não tocava nela. Haviam 12 anos que ela não sentia o que era o abraço do seu cônjuge. E muito provavelmente, numa sociedade patriarcal, se ela era casada, seu marido a havia abandonado. Se aquela mulher tinha filhos, haviam 12 anos que ela não podia tocar em seus filhos. Por 12 anos, aquela mulher não podia sequer dar um abraço amoroso nos seus filhos. Aquela mulher estava perdida. Qualquer lugar que ela entrasse, se ela sentasse em uma cadeira, ninguém podia sentar na cadeira que ela sentou. As pessoas chegavam onde ela estava, não podiam nem cumprimentá-la, ela era imunda. Então, aquela mulher padecia de uma enfermidade que era horrível. Só que quando ela ouve falar que Jesus estava passando por ali, Jesus estava na correria, porque há poucos minutos atrás ele tinha tido um encontro com Jairo. Sua filha estava para morrer e Jairo era um chefe de uma sinagoga. Ele era muito mais importante do que uma mulher imunda. E aquela mulher ouve falar que Jesus está naquele lugar. E aí a primeira coisa que a gente percebe na vida dessa mulher é que ela tinha ousadia e fé. Aquela mulher, com tamanha ousadia, ela decide ir até onde Jesus estava. Porque se ela não podia tocar em ninguém, chegar no meio de uma multidão, onde ela poderia esbarrar em diversas pessoas, e essas pessoas seriam imundas, e se essas pessoas descobrissem que aquela mulher era imunda, eles podiam matá-la. O leproso, que era imundo também, quando alguém vinha na direção dele, ele tinha que declarar que ele era imundo. Caso contrário, ele corria risco de morte, se a pessoa descobrisse. E aquela mulher, ela corria risco. Aquela mulher, quando ela vai até Jesus, ela toma uma decisão de ousadia e ao mesmo tempo de fé muito grande. Porque ela sabia quem estava ali na frente dela. Aquela mulher, ela já tinha tentado tudo. Ela já tinha tentado
todas as opções possíveis. E agora, diante dela, ela tinha ouvido falar daquele cara. Ela já tinha ouvido falar que ele tinha curado pessoas. Ela já tinha ouvido falar que Jesus tinha transformado vidas, tinha feito cegos enxergar, paralíticos andaram, e agora ele estava diante dela. E ela cria que se ela tão somente tocasse, não em Jesus, mas na aba da veste dele, ela poderia ser curada. Que fé é essa? Que grande fé é essa? Muitas vezes nós, quando a gente se aproxima de Deus, a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, uma coisa grandiosa. Mas aquela mulher, ela queria algo pequeno demais. Ela pensa só na abinha da veste, qualquer menor toque que seja. Se eu tocar, eu sei que eu vou ser curado, porque Ele é o Filho de Deus. Ele pode mudar a minha história. E aquela mulher vai até Jesus. Porque ela não podia nem ir no templo louvar o Senhor. Aquela mulher não podia entrar no templo para poder adorar a Deus. Tem noção disso? E aquela mulher, ela queria ter a sua vida restaurada. Segunda coisa que a gente pode perceber nesse texto é que ela chega até Jesus, ela tem ousadia, ela tem fé, ela toca na aba das vestes de Jesus, muito provavelmente comprimida pela multidão, abaixada, com tamanho esforço, ela consegue tocar nas vestes de Jesus e então ela é curada. Quando aquela mulher é curada, ela percebe aquilo que tinha acontecido com ela e ela é tomada de grande alegria naquele momento. Porque por 12 anos ela não podia tocar em ninguém, abraçar seus familiares. E agora ela não podia adorar a Deus no templo. E agora ela podia. Só que tinha alguém que sabia que a mulher estava ali. Ele se importava com a história dela. Ela só era mais uma. A Bíblia nem sabe o nome dessa mulher. Aquelas pessoas talvez não conheciam a história dela, nem a dor dela. 12 anos. Mas Jesus sabia. Quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus sente que aquela mulher tinha tocado nele. E aí ele pergunta: quem me tocou? Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. E aí os discípulos, talvez até Jairo, do lado de Jesus, falam: mas Senhor, tem tanta gente ao seu redor. O Senhor dizendo que alguém te tocou, é óbvio que alguém te tocou. Tem gente tocando o tempo todo. Vamos embora, tá? Vamos lá curar a filha de Jairo, porque é mais importante do que descobrir quem te tocou. Mas Jesus insiste, dizendo: não, alguém me tocou. E aí ele começa a procurar. E eu percebo que hoje, muitas vezes, a indiferença e a insensibilidade tem tomado a igreja, tem tomado os cristãos. Jesus estava sensível ao toque daquela mulher. Jesus, ele não estava indiferente à história daquela mulher. Ele, de fato, tinha marcado um encontro com ela também. Ele sabia que aquele encontro ia acontecer e ele queria que aquele encontro acontecesse. E muitas vezes, a igreja está muito focada em multidões, ela está muito direcionada a grandes coisas. Quando a gente vai na igreja, tem tanta gente ali, a gente não sabe a história de ninguém. E às vezes tem pessoas do seu lado, ou pessoas que estão junto de você, que tem uma história tão trágica quanto dessa mulher, ou talvez a sua história mesmo, e ninguém percebe. E ninguém se importa. E a indiferença, e a insensibilidade. Mas é só mais um. É só mais um no meio da multidão. Olha a multidão aqui ao nosso redor. Vamos tomar conta da multidão. Jesus olha para isso e diz: tem uma mulher que eu quero mudar. E às vezes, muitos líderes hoje, eu vejo isso, estão muito focados em multidões, estão muito focados em falar para grandes públicos. Mas na hora de cuidar de uma pessoa, na hora de ouvir uma pessoa, de lamentar, de chorar com os que choram, de ir atrás do fraco, desamparado, eles não têm disposição.
de fato, de ser como Jesus é. E às vezes a insensibilidade tomou a nossa vida. Não existe cristianismo insensível. Não existe cristianismo que seja indiferente com relação à dor das pessoas. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade. Isso não é igreja, isso é um lugar onde as pessoas se reúnem apenas. Igreja é um lugar onde gente doente pode ser curada, sarada. Jesus, quando é tocado por aquela mulher, ele conhecia a história dela, ele estava sensível à história dela. Jesus sabia da dor daquela mulher e ele não queria mais que ela sofresse daquela maneira. Jesus olha para aquela mulher e diz: você foi curado. A sua fé te curou. Jesus percebe a história dela. Uma terceira coisa que a gente pode perceber nesse texto é que Jesus demanda daquela mulher coragem para que ela possa ser salva. Porque quando Jesus pergunta quem me tocou, ele coloca aquela mulher no centro. Aquela mulher não queria estar no centro. Você entende que aquela mulher foi ali só para receber a cura de Jesus, poder tocar ali. Ela nem queria que percebessem ela. Ela queria tocar, ela sentiu que foi curada, agora ela só queria ir embora. Mas Jesus, ele para tudo. E ela que era só um coadjuvante, nem o coadjuvante, né? Ela era o pior que tinha ali. Mas Jesus coloca ela no centro e diz: alguém me tocou. E quem é que me tocou? Diz o texto que ela, vendo que Jesus ele insistia muito e ele continuou insistindo, ela se apresenta morrendo de medo. Diz o texto que ela estava tremendo de medo. Por que ela estava tremendo de medo? A vida dela estava em risco. Mas e se Jesus me condenar? Eu transgredi a lei, e se ele virar para mim e falar: mas como que você me toca sendo cerimonialmente impura? E se Jesus resolve me condenar? Porque até ali Jesus não tinha dito nada. Ele só disse: alguém me tocou. Quem é que me tocou? E aquela mulher vai tremer de medo até Jesus, mas com ousadia, dizendo: Senhor, fui eu. E ela se lança aos pés de Jesus, reconhecendo que ele era Senhor, Deus. E ali a vida dela estava em risco. Mas Jesus, ele olha para aquela mulher e se compadece dela e diz: filha, vai em paz. Tua fé te curou. Quanto tempo aquela mulher não sabia o que era paz? 12 anos ela não tinha paz. Por 12 anos aquela mulher não sabia o que era não ter aflição, não ter sofrimento. Jesus diz isso àquela mulher: vai em paz, porque você não vai mais sofrer desse mal. Você está curado. E eu percebo que por muitas vezes a gente vai ver Jesus, de certa forma, quebrando a lei. Jesus nunca quebrou a lei. Mas aos olhos dos homens ele teria quebrado. Porque se ela toca nele, o que aconteceria com Jesus? Ele deveria ficar cerimonialmente impuro até a tarde. Certo? Mas Jesus, ele não fica impuro. Jesus, quando é tocado por aquela mulher, na verdade, ele está ali e ele torna aquela mulher limpa. Então não é Jesus que fica impuro, é aquela mulher que fica limpa. O que acontece quando o leproso vai até Jesus e clama: Senhor, se quiseres, pode purificar? O que Jesus faz? Jesus chega até aquele leproso, toca nele e diz: quero ser limpo. E aquele leproso, então, é limpo.
E aquele leproso não torna Jesus impuro. Na verdade, Jesus, quando toca nele, faz com que aquele leproso fique limpo. E tantas outras pessoas. Quando Jesus toca no esquife do filho da viúva de Naim, aquela mulher que era viúva e agora tinha perdido seu filho único. Jesus toca no esquife, aquele rapaz estava morto, não podia tocar em morto. Se a gente for ver o nazireu, o voto de nazireado, não podia nem entrar no local onde tinha um morto. Quanto mais tocar no esquife. Jesus toca no esquife. E ao invés da morte afetar Jesus e torná-lo impuro, ele toca no esquife e o jovem que estava deitado no esquife ressuscita e levanta. Ele toca na filha de Jairo e aquela mulher, aquela menina é ressuscitada também. Então Jesus, quando ele toca naquela mulher, quando ele é tocado por aquela mulher, ele não fica impuro. Na verdade, ela fica. Jesus, ele enxerga a necessidade, ele enxerga a dificuldade, a dor, a falta de paz daquela mulher, que por 12 anos estava enferma. E ele devolve para ela a paz. Somente Jesus pode fazer isso. Eu não sei como é que você está vivendo sua vida. E aí eu queria falar para cada um de vocês. Primeira coisa, eu não sei se você é indiferente com relação às pessoas, como os discípulos foram. Não sei se você acha que simplesmente a pessoa está ali porque ela está ali, do jeito que ela está de boa. Isso não é verdade. Muitas pessoas, e às vezes há muito pré-julgamento, há muito julgamento dentro da igreja, há muita condenação dentro da igreja. E pouco nós estamos preocupados em entender as pessoas, pouco nós estamos preocupados em caminhar junto delas e mostrar o caminho. Em olhar se de fato há falta de paz, para poder levar paz. Em olhar se de fato as pessoas precisam de cura, para poder levar cura. E talvez você se tornou insensível. Se você é um cristão, talvez você esteja insensível às pessoas. Quantos cristãos não choram por conta de pessoas que não conhecem a Deus? Quantos cristãos hoje pouco se importam com aqueles que estão ao seu redor? Estão indiferentes, estão insensíveis. Não existe cristianismo que não queira mudança ao seu redor. Mudança social, sim. Não tem como olhar para um mendigo na rua e não se compadecer, não querer que a vida dele seja transformada. Não tem como olhar para um traficante e não querer que a vida dele seja transformada. E muitas vezes as pessoas esperam de nós pedra nas mãos. Muitas vezes as pessoas esperam de nós que nós não as reconheçamos e que nós passamos de largo, para não ser imundo. E eu me lembro de uma vez que eu estava pregando numa praça, a gente teve um evento evangelístico na periferia aqui de São Paulo. E depois que isso terminou, teve teatro, teve música, e eu parei para conversar com um rapaz. Ele tinha mais ou menos a minha idade, um pouco mais novo. E aí a gente começou a conversar, e aí ele começou a falar comigo: mas você não tem medo de mim? Parei, perguntei: mas medo de você por quê? Ele falou: não, porque eu já fiz muita coisa ruim. Eu é mesmo? Eu sou traficante aqui da quebrada, já fiz isso. Você não tem medo de mim? Eu olhei para ele e falei: rapaz, do mesmo jeito que você é ruim, eu sou ruim também. Nós dois precisamos de Jesus. A diferença talvez é só a nossa história, mas você precisa de Jesus. E ao invés de repulsa, ou de dizer: nossa, esse camarada não merece, que louco, me aproximei dele e disse: olha, Jesus pode mudar a sua história, pode devolver paz para você. Dentro de poucos minutos, aquele rapaz que estava todo valente, pensando ser o dono da situação, ele estava em lágrimas. Por muito tempo ele não teve paz, e ele começou a se lembrar disso. Dizer: eu preciso de paz. Eu preciso voltar para casa dos meus pais, eu preciso de mudança de vida, eu preciso de transformação. E aquele jovem
que alguém não foi insensível ou indiferente à sua história, pode ter sua vida transformada. Um traficante, alguém e usuário, que tinha sua vida destruída, pode ter sua vida transformada, porque Jesus é aquele que pode fazer isso. Não seja indiferente, querido, quanto às pessoas, mas que você possa olhar para as pessoas, por onde quer que você passar. Você possa olhar para as pessoas e saber que existe uma história até ali, muitas vezes uma história de destruição, de desgraça, de tragédia, e você pode ser instrumento de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. Então que você se disponha nas mãos do Deus Todo-Poderoso para estar sensível, para poder levar Jesus até as pessoas, para chorar quando se chora. Um bombeiro jamais poderia ficar tranquilo sabendo que existe um prédio em chamas. Um médico jamais poderia ficar tranquilo sabendo que existe alguém necessitando de socorro perto dele. Um salva-vidas jamais poderia ficar tranquilo sabendo que existe uma pessoa afogando dentro de poucos metros de onde ele está. E nós jamais podemos ficar tranquilos sabendo que existem pessoas perecendo por seus pecados e indo a passos largos para o inferno. Não fique insensível por conta da religião, julgamento, mas saiba que você, assim como você foi alcançado pela graça de Deus, você pode também levar essa graça às outras pessoas. Uma segunda coisa é que eu não sei se você está como aquela mulher e há quanto tempo você está sem paz. Não sei quanto tempo você não tem paz na sua vida. Aquela mulher por 12 anos, ela sofreu muito. Talvez você esteja sofrendo há muito tempo, ninguém enxerga. Eu queria te dizer que Deus enxerga assim. Ele marcou um encontro contigo nessa tarde para poder mudar a sua história, mudar o curso da sua história. Para de olhar para as circunstâncias, para de ter autocomiseração, autopiedade. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Talvez as pessoas te derrubaram, mas permanecer caído não vai mudar nada. Deus olha para você e diz: eu quero mudar o curso da sua história. Eu mandei meu filho para morrer naquela cruz para que você não precisasse de ficar sem paz. Eu mandei meu filho para morrer naquela cruz para que você não precisasse de sofrer do jeito que você está sofrendo. De uma angústia que é da alma. Que você possa, nessa tarde, de fato, ter um encontro com Jesus que muda o curso da história. Jesus pode transformar a sua vida e te dar paz. Paz que excede todo entendimento. E ele diz: olha, a minha paz eu dou para vocês e não dou como o mundo dá. Não é uma paz passageira, mas é uma paz onde não há mais guerra contra nós mesmos, onde não há mais guerra contra Deus, a gente deixa de ser inimigo de Deus. E agora a gente passa a ter paz com Deus. Nós somos reconciliados com Ele, como diz Romanos 5. Nós podemos ter essa reconciliação com Deus e passar a caminhar com Ele pela fé, pela graça, porque nós podemos ser transformados por essa graça que nos salva, que nos transforma, que nos dá paz. E eu não sei como é que você está, querido, eu queria fazer uma oração para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que ainda não foi transformado, você ainda não tem paz. E você pode orar comigo nesse momento, clamando a Jesus que seja seu Senhor e seu Salvador, para que Ele traga paz ao seu coração e mude o curso da sua história. Você pode repetir comigo essa oração, dizendo no seu coração: Senhor Deus, eu reconheço que Jesus morreu a minha morte para me dar vida, para me dar paz. Eu não quero mais caminhar por mim mesmo, por caminhos que vão me levar à destruição, à falta de paz. Eu desejo que o Senhor entre na minha história e mude a minha vida. Que Jesus seja meu Senhor, meu Salvador. Eu reconheço que Ele é meu amigo, meu dono, meu Deus. Eu te oro em nome de Jesus. Amém.
E eu queria também falar para você que talvez seja cristão, mas que está frio, está indiferente, está insensível. E olha, a palavra de Deus para você é o seguinte: se você abandonou o seu primeiro amor, você está em pecado, você está em falta, você precisa voltar ao seu primeiro amor. É isso que Jesus diz à igreja de Éfeso. Tem, porém, contra ti que abandonaste seu primeiro amor, e eu te falo, olha, volta, senão eu vou remover seu candeeiro. Jesus é aquele que pode todas as coisas, mas muitas vezes nós, como cristãos, estamos envergonhados no nome de Jesus. Você possa se voltar para Ele nessa tarde e ter novamente seu coração aquecido por Ele, porque Ele pode mudar a sua história e, de fato, usar você como pés e mãos dEle nessa terra. De fato, você seja um imitador de Jesus, não um mero religioso que diz seguir Jesus, mas não obedece nada do que Ele diz. E eu queria fazer uma oração contigo para que você não seja indiferente, mas para que você se importe, para que você obedeça a Deus, que você esteja de fato em paz com Deus, mas paz que te leva à obediência, a caminhar com Ele, a responder sim para tudo aquilo que Ele pedir, ainda que isso signifique a perda de coisas. Mas é para a glória dEle, tudo que é para a glória dEle é o melhor para nós. Eu queria fazer uma oração com você nesse momento de retorno, de volta, de renovo. Você deseja isso, você pode orar em onde você está. Eu não sei quem é você, mas Deus, Ele te conhece e Ele quer renovar contigo nessa tarde. Vamos fazer essa oração. Senhor Deus, eu não sei quantos nesse momento, Pai, necessitam desse renovo da parte do Senhor, de se voltar para Ti, de ter o seu coração novamente aquecido. Que de fato, Deus, esses irmãos possam se voltar ao primeiro amor para ser transformados por Ti, para ser os Teus pés e as Tuas mãos nessa terra, para glorificar o Teu nome e não ser mais um no meio da multidão, mas fazer a diferença onde quer que eles estejam. Que eles não se acomodem, ó Deus, com a sociedade do jeito que está, mas sejam instrumentos do Senhor para trazer o Teu reino, para implantar o Teu reino, para fazer a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Renova, Deus, o ânimo, Senhor. Aqueles que se decepcionaram com a igreja, Deus, que o Senhor os transforme, o Senhor os traga de volta. Que os olhos deles não estejam nos homens, mas estejam no Senhor. Em Te agradar, Deus, porque o Senhor foi até as últimas consequências por amor de cada um deles. Traz esse renovo nessa tarde, Deus, em nome de Jesus. Traz restauração, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Mandar um alô aí para a Cris Morgado, que está assistindo a gente lá de Portugal. Show demais aí, o Cris Morgado. Deus abençoe sua vida, está vendo aí de Portugal. Estudo bíblico online aí, ultrapassando as barreiras aí do Brasil, ultrapassando as fronteiras, né? Tem a Cris Morgado em Portugal e tem a Natália Ramos, que está na Suíça. Olha que bacana, está na Suíça. Deus abençoe sua vida, Natália Ramos. Que o Senhor esteja contigo aí. E um abraço para o pessoal de Lugano, aí, da Igreja Assembleia de Deus de Lugano, na Suíça. Já estive pregando lá, não sei se você estava lá, Natália Ramos. Que Deus abençoe sua vida. Comenta lá no link, galera, do facebook.com/Bíblia Sagrada. Dúvida do Eduardo Rodrigues. O que Deus espera de nós, cristãos justificados? Vamos por partes. Primeiro, o que é justificado? Deus nos justifica pela fé, por meio da redenção que há em Cristo. Nós não somos simplesmente perdoados, caso contrário, Deus seria injusto de perdoar o ímpio, de absolver aquele que merece condenação. Por isso, Jesus foi condenado no nosso lugar. Por meio da condenação de Jesus naquela cruz, da morte redentora de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos ser justificados pela fé. Então, nós podemos ser justificados. E aí, indo para a pergunta do Eduardo Rodrigues, o que Deus espera de nós, cristãos justificados?
Poderia citar o texto do Antigo Testamento, que diz, né, que Deus espera de ti, ó homem, né? Senão que andes retamente com o Senhor, né? Que você seja obediente, né? E seria isso, o que Deus requer de nós, o que Deus espera de nós. Deus espera que nós o glorifiquemos com a nossa vida. Como assim? Como que eu glorifico a Deus? Quando eu, com a minha vida, o obedeço, busco a vontade dele e faço a vontade dele, não a minha. Poxa, mas a minha vontade, tem que abrir mão da minha vontade, fazer a vontade de Deus, não, a vontade de Deus é o melhor para nós. Nós somos desse tamanhozinho. Deus enxerga lá na frente. Deus, sendo nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Você vai querer fazer a sua vontade e dar tiro no escuro mesmo? Fazer a vontade de Deus não é o melhor que a gente pode fazer. E o que Deus espera de nós é obediência. Então, às vezes, existe uma teologia aí muito esquisita que fala Deus faz tudo e tudo é Deus. Não, mas Deus ele tem expectativa com relação a nós. Então, tudo é Ele. Quem nos reconciliou, quem traz paz é Ele. Ele que foi atrás de nós, Ele é quem nos chama, Ele é quem, de fato, cumpriu justiça no nosso lugar, mas ao mesmo tempo Ele requer fé. E fé gera obediência. Pergunta do Daniel. A palavra fala sobre o primeiro amor. Nós temos que voltar ou Deus nos leva a isso? A palavra fala do primeiro amor e diz que quando nós não estamos no primeiro amor, nós estamos em pecado. Deus nos leva ao primeiro amor ou nós temos que voltar? Eu diria que nós temos que voltar. Deus nos leva a Cristo, Deus, através da graça dele, nos aproxima de si, mas a questão de obediência isso tem a ver conosco. O primeiro amor nada mais significa do que estar mais próximo de Deus, amando as coisas que Deus ama e odiando as coisas que Deus odeia. Então isso depende de nós nos aproximarmos de Deus. Existem cristãos que estão frios espiritualmente, cristãos verdadeiros, eu digo. Então, que o auge da vida cristã deles foi a sua conversão. Imagina se o auge da vida cristã de Paulo fosse a conversão quando ele caiu do cavalo. Paulo deixou para a gente 13 cartas, deixou Romanos, deixou 1 e 2 Coríntios, deixou as pastorais lá, 1 e 2 Timóteo e Tito, o auge dele lá, no finalzinho, em 2 Timóteo, quando ele diz, então, completei a carreira, guardei a fé. Imagina se o auge dele fosse quando ele caiu do cavalo. Então, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Claro que sempre nós precisamos da dependência de Deus, e é Deus que nos conduz a uma vida espiritual sadia. Então, em obediência a Ele, dependendo dEle também. Não existe cristianismo sem dependência de Deus e achando que nós fazendo, a gente... então eu sou o cara. Não, a gente não vale nada. Quanto mais a gente pensar que a gente não é, a gente não tem, a gente não pode, mais próximo de Deus. Quanto mais a gente acha que tem, que pode, que é o cara, esse evangelho aí foge dele. Que está sendo pregado em muitas igrejas. Com você no centro, sua vontade sendo feita, Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. A vontade dele é que tem que ser feita e nós é que devemos buscar em oração, em jejum, estar no centro da vontade dele. Pergunta da Simone Rodrigues. Como renovar e restaurar o primeiro amor de tantos cristãos feridos pelos escândalos de sua igreja? Olha, de sua igreja qual? Os escândalos da igreja não significa essa igreja de Jesus. Então, muitos cristãos se ferem por conta dos escândalos da igreja institucional. Hoje a gente vê aí, tem muitas igrejas que na minha opinião, não são cristãs e dizem ser cristãs. Por quê? Igreja cristã é que prega o evangelho. Se o evangelho não é pregado, não é cristã, não pode ser chamado de evangélica, né, que prega o evangelho. É pregado outra coisa. Então, existem muitos escândalos, falando de escândalos, de fato, de pessoas que não creem em Deus de fato. Porque pecado existe em qualquer lugar. Então, o homem cair, ou o cristão pecar, isso vai acontecer.
Agora, escândalos podem ferir e deixar as pessoas muito abatidas. Assim. Isso acontece muito. Por que isso acontece? Porque muitas vezes os olhos dos cristãos não estão em Cristo, que é santo, que é o padrão de referência, que é o paradigma a ser seguido, mas estão em líderes imperfeitos, estão em cima de uma igreja imperfeita, e aí, se seus olhos estiverem em cima de gente que é ruim, você vai se decepcionar. Assim como se os olhos das pessoas estiverem em cima de você ou de mim, as pessoas vão se decepcionar porque nós somos pecadores. Então a decepção com relação à igreja é muitas vezes por conta de uma perspectiva errada que as pessoas têm. De colocar expectativa em cima de igreja ou de pessoas e não em cima de Cristo, que é o Senhor da igreja. Então, se você se decepcionou com a instituição, com a igreja, se algum pastor perseguiu, Gente, tem gente ruim em tudo quanto é canto. Tem gente pecadora em tudo quanto é canto. Então, o nosso foco tem que ser olhar para Cristo. Existe um outro extremo das pessoas acharem, então não preciso ir na igreja, porque a igreja é todo mundo ruim mesmo, então eu vou ficar de boa aqui sozinho. Vou adorar a Deus, ler a Bíblia, papapá. Aí eu te falo que você não consegue viver o primeiro amor se você não estiver em comunidade, partilhando seus dons, olhando para as pessoas, se importando. Porque você está sozinho significa que você está indiferente, você está insensível à dor dos outros, você acha que é só você. Cristianismo não é isso. Comunidade, desde o início, desde Jesus. Ele tinha a comunidade, as pessoas ao redor dele, e depois a igreja primitiva também. Agora, porque tem coisa errada, a gente então vai falar, então, está tudo errado, eu não quero saber. Não. O foco é aprender da Bíblia e nós fazemos a diferença. Como que pode ser curado? Como que pode ser as feridas serem curadas? Só tem um que pode curar, que é Jesus. Se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus, não se afastar de uma igreja que seja bíblica, que seja cristã de fato, e nessa igreja poder ser curado. A igreja é lugar de cura. Então, às vezes, a igreja que você está não é o ideal para tratar, mas a igreja é o lugar onde a gente pode ser curado. A gente tem pessoas usadas por Deus que podem caminhar junto com a gente, orar junto com a gente e ter os olhos em Jesus, porque aí nossos feridos são curados por meio dele. E ele é quem pode fazer isso. Ele é quem pode tirar toda a mágoa, todo o rancor, tudo aquilo que a gente olha e fala, está tudo errado. De fato, se a gente fosse abrir a nossa também, ia estar tudo errado, porque nós também somos imperfeitos e falhos. Por isso que a gente tem que estar de joelho aos pés da cruz, clamando misericórdia, para obedecer a Ele, para fazer a vontade dEle, tão somente. Perguntas da Átila Maia. Querida Átila Maia. Na palavra está que Deus concede os desejos do nosso coração. Mas e quando o desejo não é a vontade de Deus? Então, tem uma questão que é da gente interpretar o texto bíblico. Muita gente às vezes interpreta o texto bíblico do jeito que quer, né? Aí está falando, então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso está sendo dito. Aí o que as pessoas leem e querem entender do jeito que querem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu vou me agradar das coisas de Deus e Ele vai fazer tudo o que eu quiser. Não é isso que o texto está dizendo. Assim como tem gente que lê lá o Filipenses, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso todas as coisas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes por conta de uma leitura errada das Escrituras, ou seja, quando eu leio as Escrituras dentro do contexto, para quem foi escrito, em qual contexto aquilo foi escrito e qual que era o objetivo geral. Né? Não pega um versículo isolado para interpretar, não. Né? E mesmo quando a gente pega um texto, a gente tem que interpretar à luz de todas as Escrituras. Né? Então, indo para esse texto, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Significa que se eu me agradar das coisas de Deus, ou seja, se os desejos do meu coração estiverem de acordo com a vontade de Deus, Ele vai satisfazer eles. Então, se a gente pedir, e aí Jesus fala, né? Então, que filho pedindo para o pai pão, o pai vai dar pedra? Quanto mais que vocês pedirem a Deus o Espírito Santo. Se nós pedirmos a Deus que Ele faça a vontade dEle em nós, que Ele nos use para fazer a vontade dEle, para glorificar Ele, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração.
Agora, se o desejo do nosso coração é ir contra a vontade dele, isso significa que eu não cumpri a primeira parte do texto, que é agrada-te do Senhor. Então a segunda parte do texto também não vai ser cumprida. Porque eu não estou me agradando das coisas da vontade de Deus. Eu não quero que a vontade de Deus seja feita. Então, Deus vai conceder o desejo do meu coração quando de fato eu cumprir a vontade dele. Né? O Renan está pedindo para mandar um abraço aí para a amiga Laís, que é a primeira vez que está assistindo. Então, um grande abraço para a Laís aí, para o Renan também. Então é isso, galera. Vamos fazer o sorteio. O pessoal que está decepcionado com a igreja aí. Gente, é o seguinte, sua decepção com a igreja não tem que estar focada nas pessoas, não, com o pastor, seja quem for. Você tem que olhar para Cristo. Você tem que olhar para as Escrituras e aprender das Escrituras e focar nas Escrituras. Se a igreja onde você está não prega a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus, procura outra igreja. Mas se afastar só vai piorar para você, só vai se esfriar, você vai se dar muito mal. Deus abençoe Paulo e Suene aí, que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Deus abençoe Eduardo, Priscila Guedes. Deus abençoe vocês aí.